Olá, alunos do nosso curso de contação de histórias, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos para a nossa terceira aula, a nossa penúltima aula, está quase chegando ao fim, né, do nosso curso. Então, eu queria lembrar vocês e falar, né, um pouco, né, sobre a importância, né, de estar assistindo os vídeos que a gente está enviando, lendo o texto, né, que a gente enviou lá no e-mail de vocês, que todo esse material, ele faz parte da nossa carga horária do curso. Então, são vídeos complementares às aulas e texto complementar à aula. Então, lá na primeira aula, eu falei que não precisava ver tudo correndo, ler o texto correndo para a segunda aula. Mas, como agora a gente está já na penúltima aula, então é importante que até a última aula vocês estejam lido tudo, estejam assistido todos os vídeos. A gente vai revisar aqui o que foi enviado. Na primeira aula foi enviado 2 vídeos. O primeiro vídeo é sobre os tapetes contadores de histórias, que é um vídeo que vai contar um pouquinho sobre o trabalho desse grupo, né, que se chama Os Tapetes Contadores de Histórias, que já existe há mais de 15 anos, né, um grupo carioca, e que eles fazem lindas contações, né, em cima de tapetes, né, feitos por eles mesmos, à mão. Então, é um pouquinho mais, esse vídeo é um pouquinho, um resumo, né, sobre o trabalho deles. O segundo vídeo, que, né, foi colocado lá nos comentários para vocês estarem assistindo, é uma entrevista com o psicólogo e educador Marcos Meyer. O Marcos Meyer, ele vai falar, né, o ponto de vista da psicologia, né, o que a psicologia fala ali sobre a importância da contação de histórias. É um vídeo muito bacana também e é tudo complementar, né, a nossa fala ao que a gente passa para vocês. É só para complementar mais ainda a nossa fala. Então, foi enviado esses 2 vídeos, foi colocado lá nos comentários para vocês darem o link, né? O link desses vídeos, daí vocês iam lá nos comentários, clicavam no link e assistiam os vídeos. Esses vídeos estão lá na primeira aula. Também foi enviado um texto complementar. Esse texto ele foi enviado no e-mail de vocês, depois da primeira aula. O nome do texto é A Arte de Contar Histórias, uma estratégia para a formação de leitores, escrita por Rita de Cássia Milha Mainardes. Então, é um texto muito bacana, também bem rico, né, com informações sobre, né, o trabalho do contador, né, o que o contador precisa estar fazendo ali, né, é tudo embasado no que a gente falou. Então, na nossa primeira aula, foi enviado 2 vídeos e foi enviado um texto, que vocês precisam ler e precisam assistir também esses vídeos, tá? Até o final da 4ª aula, vocês precisam estar com tudo certinho. Na nossa segunda aula, foi enviado um vídeo do Beto Marx. A nossa segunda aula foi sobre os recursos e materiais, lembram? Então, o Beto Marx, ele falou um pouco sobre o cenário e o figurino. Então, para complementar ainda mais, né, que a gente falou lá dos recursos e materiais, ele já entrou com essa parte, né, do cenário, a parte de trás e o que o contador vai vestir, que é o figurino. E também na segunda aula foi proposto para vocês uma atividade, que era para vocês estarem enviando para a gente, ou vocês fazendo uma contação de histórias,
ou enviando fotos de alguns dos recursos que vocês aprenderam na aula que vocês fizeram, né? Lá a professora Aline ensinou a fazer o fantoche, né? Ensinou a fazer um palitoche da galinha. Então, e vocês viram, né, outros recursos também. Então, era para vocês fazerem, se vocês quiserem, né, fazer aquele recurso e tirar foto do recurso que vocês fizeram e enviar no meu e-mail. Ou a outra opção, gravar um vídeo de vocês contando uma história, também enviar no meu e-mail. Alguns já me enviaram, então eu quero agradecer aqui a todos que enviaram e participaram, né, desse momento. Esses vídeos que vocês me enviarem, as fotos, vão ser colocados aqui nessa aula de hoje. E os que não enviaram, podem ainda estar enviando, que a gente vai colocar na nossa última aula, tá? Esses vídeos ou essas fotos que vocês enviarem, né? Para aqueles que não conseguiram ainda estar enviando. Aí, era isso, né? O que foi pedido, o que foi enviado, tudo. E, então, nessa aula, a gente vai já tá disponibilizado para vocês a nossa prova. A nossa prova, ela contém 10 questões e a nota mínima dela é 7. Ela já foi disponibilizada hoje de manhã e vocês têm o prazo de até o dia 15/9, que é terça-feira, até as 23 horas da noite para estar entregando essa prova. O que eu queria falar para vocês é de suma importância que vocês cumpram todas as etapas do curso, né? Assistir os vídeos, assistir as aulas que a gente postou, ler o texto que foi enviado, porque tudo que a gente mandou vai cair na prova. Vai ter questão que vai falar sobre os vídeos, vai ter questão que vai falar lá sobre o texto, tem perguntas também sobre as aulas, então, assim, tudo precisa ser estudado, né? Para vocês estarem conseguindo fazer essa provinha. Como eu disse, são 10 questões e a nota mínima dela é 7. Então, é bem importante que vocês cumpram todas as etapas para poder vocês terem o certificado depois. Porque assim, como eu já expliquei, essas aulas que a gente envia, esses vídeos e o texto, eles são para complementar a carga horária desse curso. Então, é importante que esteja ali tudo certinho, em ordem. Também o certificado, ele não vai chegar, terminou o curso, no outro dia já tá lá o certificado no e-mail de vocês. Não vai ser assim, porque a Uninter, ela vai verificar, né, aluno por aluno, se cada aluno realmente participou das aulas, se cada aluno fez, né, as atividades que foram pedidas, conseguiu atingir a nota mínima da prova, né, então tudo vai ser verificado. Como que eles vão fazer essa verificação? Através, né, lá dos comentários que vocês fazem lá embaixo das aulas. Então, é bem importante que vocês estejam comentando em cada aula pelo menos um comentário. Esteja um comentário de vocês lá, né? Sobre o que achou da aula, ou uma sugestão, ou uma crítica construtiva, né? Então, é bem importante que vocês coloquem lá os comentários de vocês, porque esse vai ser um dos meios, né, de comprovação que vocês assistiram às nossas aulas e que participaram, né? Os outros meios, né, a atividade, né, tudo isso a gente vai enviar lá para a Uninter.
para eles estarem verificando que realmente vocês participaram, que vocês assistiram às aulas, né? A prova. Muito importante fazer a prova também, porque ali, né, vai constar, né, se vocês realmente aprenderam, né, alguma coisa com o curso que a gente passou para vocês, né, se a gente conseguiu alcançar, né, o objetivo que era passar um pouco mais de conhecimento sobre a contação de histórias. Então, esses vão ser os meios de verificação para a Uninter tá vendo se vocês realmente participaram do curso ou não, né? Porque não dá, né? Infelizmente não dá só se inscrever lá, né, na nossa página e não assistir às aulas, não participar do curso, né? Não tá enviando as atividades, não fazer avaliação. Então, eles não vão, né, tá certificando aí esses alunos que não participaram. Não fizeram, né, todas as etapas que era preciso fazer. O que mais? Então, era basicamente isso. Se alguém não recebeu algum desses materiais que eu citei, me avisa, pode mandar mensagem no meu pessoal, no meu celular, ou escreve nos comentários, ou manda e-mail para mim que vocês têm. Todos os alunos inscritos têm o meu e-mail, porque eu envio materiais para vocês através deles. Então, qualquer dúvida também, se ficou alguma dúvida, pode perguntar, que a gente vai responder, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Se tiver dúvidas, perguntem. Tá? Eu só fiz, né, esse reforço para vocês entenderem a importância de vocês estarem cumprindo todas as etapas desse curso. Tá ok? Então, era isso. Não esqueçam de comentar. Cada aula, são 4 aulas, então vocês têm que fazer um comentário nas 4 aulas, tá bom? Depois que vocês assistirem, ok? Então, vamos agora dar início à nossa aula. Aula 3, né? Agora, a professora Aline, ela vai falar um pouco sobre o trabalho da Ana Araújo, né? O trabalho que embasou a nossa pesquisa. Mais um recadinho rapidinho. Eu acabei esquecendo de comentar isso com vocês, mas sobre o nosso, que a gente enviou o termo de uso de imagens. Eu preciso que todos os inscritos desse curso assinem esse termo e enviem pra gente. Por quê? Como eu já comentei no vídeo anterior, né, a gente tem que enviar para a Uninter, né, as imagens de todo o material que a gente tem. Prints da tela, vídeos de vocês fazendo as atividades. Então, por isso é importante vocês estarem assinando esse termo pra gente. Porque senão a gente não pode estar enviando os materiais de vocês. Aí, se a gente não enviar os materiais de vocês, não tem como fazer a comprovação, né? Então, é bem importante que vocês assinem esse termo pra gente e enviem no meu e-mail. O meu e-mail é esse que eu envio para vocês, os materiais. Então, se alguém não conseguir imprimir esse termo para estar assinando, nos avisa, sinaliza, tá? Que a gente vai estar procurando um meio para estar resolvendo, né, esse probleminha, né, que a gente precisa realmente que todos os inscritos assinem esse termo e nos enviem, tá bom? Então, é muito importante isso, tá? Porque a gente vai estar usando as imagens de vocês, para estar enviando para a Uninter. Então, nesse termo, vocês vão estar ali autorizando a gente a fazer isso, tá bom? Porque realmente a gente precisa enviar a comprovação para eles, né, de que vocês realmente participaram do curso, tá ok?
Então, não esqueçam lá de assinar o termo e enviar para a gente. Qualquer problema, se não conseguir, nos avisa, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer muito a todos que se inscreveram no nosso curso, a todos que assistiram às aulas, essas 2 primeiras aulas que já tiveram, aos comentários, aos likes, aquelas pessoas que estavam inscritas e compartilharam o link dos vídeos com colegas da faculdade, com colegas do trabalho, da escola que trabalham. Muito obrigado mesmo. Teve alguns comentários lá no YouTube. Eu recebi comentários também no meu WhatsApp. Comentários bons, apoio, mas recebi algumas críticas também, que são ótimas, críticas construtivas. Eu prometo que vou tentar melhorar cada dia mais. Vou estudar mais, vou praticar mais, porque a vida é um aprendizado, né? Então, temos que sempre estar praticando, sem se cansar. Mas eu agradeço muito a todos que participaram e peço que continuem participando, continuem colocando os comentários lá no YouTube, continuem falando o que gostaram, o que não gostaram, dando dicas. Recebi dicas também no e-mail, recebi alguns papéis sobre a contação de história, dicas de como iniciar, como terminar uma história, que são muito interessantes. Então, eu agradeço muito a todos. E hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, a 3ª aula. A professora Marina e eu vamos falar dos autores que embaçaram a nossa pesquisa. Então, eu vou falar um pouco sobre a Ana Araújo. E eu vou começar aqui com uma citação da Ana Araújo. É o narrador quem faz escolhas, traça um caminho narrativo a partir do que observa na criança. As expressões, olhares e movimentos desses espectadores são o guia para a performance do narrador. Também é ele quem dá voz às crianças durante a contação, quem escuta e considera suas colocações, quem instiga e coloca pontos de vista em discussão, quem argumenta e contra-argumenta, ou simplesmente deixa que as próprias crianças encontrem um denominador comum à questão colocada. Essa citação é de Araújo, de 2005, página 111. Então, o que diz aqui? Que o narrador é quem faz com que as crianças entendam a história e possam futuramente recontar a história, né? Gravar as partes mais importantes, mas possam mudar algumas coisas, como por exemplo o final da história, né? Mudar alguns detalhes na história. Então, o narrador é de extrema importância na contação. Vou falar aqui outra citação da Ana Araújo. Podemos pensar no uso da narrativa oral com crianças na escola como um recurso de construção de conhecimento coletivos em situações de interação aluno-aluno, mediado pelo professor, que assume o papel de narrador da história e instigador da temática no grupo. Ou seja, o prazer advindo do jogo ficcional ultrapassa as fronteiras do deleite, que por si só já justificaria o seu uso na escola, para mostrar que as estruturas organizadas em narrativas
são construtoras de sentido e assim possibilitam o desenvolvimento da criança. Citação de Araújo, 2005, página 28. Então, outro ponto destacado por essa autora é a perspectiva adultocêntrica adotada em muitas instituições da educação infantil, na qual a criança aprende e se desenvolve a partir de sua interação com o adulto, ou seja, aquele que escolhe as atividades, decide o que e como fazer, enfim, naquele em quem o ato educativo se centraliza. Esta visão vertical da relação educativa também se expressa na ideia de que os níveis infantis são preparatórios para o ensino fundamental. Isso quer dizer que há pouco espaço para a criança desfrutar de sua condição de ser criança, e uma cobrança no sentido de futuro, do que se deve saber fazer para o futuro. Então, aqui a autora fala que nós, professores, somos o mediador. Nós temos que ali contar a história, mas deixar que os alunos interajam com a história e conversem entre si. E quando a gente observa, depois que a gente conta uma história, as crianças conversando, é bem interessante, né? Porque elas começam a falar dos personagens. Até eu já vi criança brincando, após uma contação de história, brincando com um bloco de montar e refazendo a história. Era criança bem pequena, então não estava refazendo assim perfeitamente, mas estava brincando com o bloco de montar, tentando refazer a história. Então, para vocês verem que é bem legal, bem interessante, quando você vê que a criança espontaneamente está recontando a história que você contou, é bem gratificante, assim, porque você percebe que as crianças gostaram mesmo, prestaram atenção, né? Então, é muito gratificante esse trabalho da gente. Agora, vamos falar um pouco sobre Ana Neri Barbosa de Araújo. Ela é subchefe do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco, professora do curso de Fonoaudiologia da UFPE, atuando no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de voz clínica, voz profissional, voz do transgênero e saúde do trabalhador. Ela é mestre em fonoaudiologia pela Universidade Católica de São Paulo, doutora em educação no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pernambuco e consultora em voz profissional. Ela escreveu vários livros, entre eles, na área da educação, Comportamento Vocal de Crianças em Centro de Educação Infantil, Distúrbios da Comunicação. Ministrou cursos de curta duração, como Saúde Vocal na Prática Docente, Voz do Professor, Conhecimentos e Cuidados Necessários, A Arte de Contar Histórias, Formação Continuada para Professores, e fez projetos de pesquisas como Conto e Reconto de Narrativas Orais, Contribuição em Programas de Promoção à Saúde Vocal Infantil, Produção textual de histórias literárias como um recurso para programas de promoção à saúde vocal infantil. Ela é uma fonoaudióloga que se interessou mais tarde pela área da educação. Então, ela escreveu uma tese de doutorado, e essa tese a gente usou muito nesse curso, e eu vou falar um pouco do que diz nessa tese. E tudo que eu vou falar, então, a referência é da Ana Neri Barbosa de Araújo. Sobre os contos de fadas e a oralidade na educação infantil, o reconto oral começa na educação infantil, quando as crianças, antes mesmo de dominarem os rudimentos do código verbal escrito, já são capazes de formularem discursos, atualizando os elementos linguísticos e factuais que ouvem para recompor gêneros textuais com os quais interagem. Na rotina da educação infantil,
é impressa a vivacidade de contar e recontar histórias em rodas de leitura. Por meio da conversa informal, os alunos compartilham experiências, tanto no momento da hora atividade, como na vivência de jogos dramáticos e o reconto oral de histórias ouvidas pelo professor. Dizemos que as crianças, em contato social com narrativas orais, internalizam intuitivamente a estrutura desses textos, fornecendo elementos para a expansão de suas competências linguístico-discursivas. Por meio da modalidade oral, as crianças de 3 a 6 anos são capazes de recontar histórias ouvidas, dramatizar, mudar o final de uma história, entre outras atividades. Vamos colocar agora um slide mostrando um trecho de um reconto oral, que é o Rei Sapo, dos irmãos Grimm, que foi realizado no CEMEI de Recife, com alunos de 5 e 6 anos. A atividade que nós vamos mostrar agora, ela foi extraída da tese de doutorado de Araújo, em 2009. Então, vocês leiam esse slide. Se não der tempo de ler tudo, dá uma pausadinha no vídeo e leiam, que daí a gente vai continuar. No fragmento da transcrição que acabamos de ter contato, é possível identificar a mediação da professora para a realização do reconto oral da história Rei Sapo. Por meio de perguntas e comentários, a professora ajuda na construção da composição do gênero conto de fadas. Os alunos tentam seguir a sequência de fatos ocorridos na história, suprimindo algumas informações importantes para a compreensão da narrativa como um todo, mas mantém o fio da narrativa. Percebe-se também que a professora auxilia os alunos no reconto com silêncio e comentários, fazendo com que os alunos reconstruam a sequência da narrativa, enfatizando os personagens, o conflito e o desfecho da história. O nome dela era Raiz. Que nome bonito você deu para a princesa. Observa-se que os alunos já dominavam uma série de conhecimentos sobre a estrutura do texto base. Do ponto de vista dos elementos presentes no conto de fadas, eles ressaltam o ápice da história, que foi o sapo jogado na parede, e a metamorfose do sapo em príncipe. Os alunos destacam o elemento mágico da narrativa, que decorre do beijo da princesa no sapo. Além disso, repetem o tradicional enunciado: e foram felizes para sempre. Então, eles focam bastante nessas coisas que eles já conheciam, já ouviram a história, então eles focam naquelas partes que a gente considera mais importante. E assim eles podem recontar a história sem perder a parte real assim, da história, a parte que já existe. E também os momentos de intervenção da professora, bem como o comentário dos alunos, para recontar o Rei Sapo. Veremos que o produto linguístico pode ser transcrito de uma outra forma se tirarmos esses comentários da professora e dos alunos. Os alunos, eles usam recursos verbais e corporais para recontar a história. Para narrar que a princesa jogava bola no jardim do palácio, as crianças consideraram que os gestos eram suficientes para descrever o fato, não explicando de forma verbal essa informação. As explicitações dos referentes que se encontram na narrativa, por meio de expressões linguísticas,
não é vista como uma atividade essencial para narrar história. Isso acontece porque os alunos consideram que todos já conhecem os personagens e as circunstâncias onde ocorrem os fatos. Portanto, a sua explicitação nos enunciados torna-se desnecessária. Esses elementos demonstram aspectos interracionais ligados ao gênero de conto de fadas, em sua dimensão oral, onde os sujeitos compartilham de informações no momento da interação. Essas competências orais envolvidas no ato de narrar uma história podem, de certa forma, ser incorporadas nas estratégias pedagógicas para narrar uma história no discurso escrito. Os resultados que a Ana Barbosa de Araújo teve nessa tese são os seguintes. Os estudos realizados até o presente momento forneceram base para reafirmar a importância de se valorizar a cultura oral como princípio de desenvolvimento da produção de texto na escola. Considera-se que as atividades de leitura e reconto das narrativas desenvolvidas na escola revelam traços orais, tais como repetições, pausas, complementaridade das informações por meio de gestos, etc. Esses são os objetivos de reflexão para compreender a dinâmica de funcionamento discursivo no processamento escrito de crianças que se encontram na fase inicial de domínio da produção do texto escrito. Então, essas informações nós retiramos da tese da Ana Neri Barbosa de Araújo. E essa tese, nós vamos mandar para vocês ela completa, para quem quiser dar uma lida, se aprofundar mais nas informações. Nós vamos estar enviando daí no e-mail das pessoas inscritas no curso. Tá? Muito obrigada por enquanto. Então, neste momento, nós vamos falar um pouco sobre um trabalho da Maria Beth Coelho. Ela é escritora, pedagoga e contadora de histórias. Então, no início da carreira profissional da Beth, ela trabalhou como professora. Depois que ela passou por essa experiência, que ela ouviu muitas coisas das crianças, também já se apaixonou lá pela contação de histórias e fez a contação para as crianças, ela resolveu escrever um livro bem famoso na parte da educação, que esse livro se chama Contar História, uma arte sem idade. Então, neste livro, ele mostra para contar uma história é necessário se planejar. O que se vai contar, saber para quem e de que modo vai contar essa história. Ela funciona como um plano de narrativa, um relatório para auxiliar aqueles que desejam se tornar praticantes da arte de contar histórias e ainda não descobriram por onde começar. Então, é basicamente isso. Esse livro, ele é muito bom. Ele contém muitas informações assim sobre esse mundo da contação de histórias. Então, a Beth pesquisou bastante, colocou relatos de experiências vividas por ela, Então, é um livro que é muito rico para gente, que está nessa área da contação de histórias. Se vocês tiverem a oportunidade de estar lendo esse livro, é uma boa dica. Então, na nossa primeira aula, a gente falou muito sobre o que está escrito lá no livro, Então, a gente viu alguns fragmentos que contém neste livro. Por exemplo, lá, a escolha da história. Qual a história eu devo contar? Esse tema que a gente falou está no capítulo 1, na página 14 do livro dela. Onde a gente falou lá sobre as faixas etárias e o interesse das crianças pelos livros. Que a gente comentou lá a fase pré-escolar, a fase escolar, a fase pré-mágica. Enfim, a nossa primeira aula ela foi embasada no livro dessa escritora. Só queria deixar aqui relatado para vocês de onde que eu tirei
né, aqueles tópicos lá que foi falado, né? Agora, eu vou estar colocando para vocês alguns slides, né, lá da parte do livro dela em que eu tirei lá a nossa primeira aula, né, que vai estar ali os slides resumidinho para vocês, né, da parte do livro dela, tá bom? Então, agora, vamos ver esses slides. Então, neste momento, nós vamos falar um pouco sobre um trabalho da Maria Beth Coelho. Ela é escritora, pedagoga e contadora de histórias. Então, no início, né, da carreira profissional da Beth, ela trabalhou como professora. Depois que ela passou por essa experiência, né, que ela ouviu muitas coisas, né, das crianças, também já se apaixonou lá pela contação de histórias e fez a contação para as crianças, ela resolveu escrever um livro bem famoso, né, na parte da educação, que esse livro se chama Contar História, uma arte sem idade. Então, neste livro, ele mostra para contar uma história é necessário se planejar. O que se vai contar, saber para quem e de que modo vai contar essa história. Ela funciona como um plano de narrativa, um relatório para auxiliar aqueles que desejam se tornar praticantes da arte de contar histórias e ainda não descobriram por onde começar. Então, é basicamente isso. Esse livro, ele é muito bom. Ele contém muitas informações, assim, sobre, né, esse mundo da contação de histórias. Então, a Beth pesquisou bastante, né, colocou relatos de experiências vividas por ela, né. Então, é um livro que é muito rico para gente, né, que está nessa área da contação de histórias. Se vocês tiverem a oportunidade de estar lendo esse livro, é uma boa dica. Então, na nossa primeira aula, a gente falou muito sobre o que está escrito lá no livro, né? Então, a gente viu alguns fragmentos que contém neste livro. Por exemplo, lá, a escolha da história. Qual a história eu devo contar, né? Esse tema que a gente falou está no capítulo 1, na página 14 do livro dela. Onde a gente falou lá sobre as faixas etárias e o interesse, né, das crianças pelos livros, né, que a gente comentou lá a fase pré-escolar, a fase escolar, a fase pré-mágica. Enfim, a nossa primeira aula, ela foi embasada no livro dessa escritora. Só queria deixar aqui relatado para vocês de onde que eu tirei, né, aqueles tópicos lá que foi falado, né. Agora, eu vou estar colocando para vocês alguns slides, né, lá da parte do livro dela em que eu tirei lá a nossa primeira aula, né, que vai estar ali os slides resumidinho para vocês, né, da parte do livro dela, tá bom? Então, agora, vamos ver esses slides. A contadora de histórias Beth Coelho formou gerações e gerações de contadoras de histórias, com seus recursos e oficinas, e emprestou seu nome à biblioteca criada no bairro da Boca do Rio, em Salvador, Bahia, no dia 12 de março de 2014. A biblioteca, ela se chama Infanto Juvenil Beth Coelho. É uma biblioteca que ela não recebe recursos do governo. Nossa querida escritora também recebeu diversas homenagens ao longo de seus 95 anos. Ela foi homenageada
pela Biblioteca Juracy Magalhães, que fica localizada em Salvador, Bahia, onde ela também celebrou lá os seus 95 anos. Também foi homenageada no primeiro Festival de Contação de Histórias, no estado da Bahia, e ainda foi jurada ao Prêmio Jabuti. Também ela é membro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Vamos ver agora alguns livros escritos pela Maria Beth Coelho Silva. Então, pessoal, vocês lembram da nossa última aula que eu fiz aquela oficina e daí no final foi pedido para vocês colocarem a mão na massa e fazerem alguma coisa que vocês aprenderam na oficina ou mandar o vídeo de uma contação de história. Então, agora nós vamos reproduzir na aula de hoje o que o pessoal que estava escrito no curso mandou para o e-mail da professora Marina. Gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos que conseguiram fazer, se esforçaram, tiraram um tempinho para conseguir fazer essa lição de casa. Muito obrigada a todos e fiquemos agora com os recursos feitos pelos alunos do nosso curso de extensão. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre as profissões. Vocês sabiam que tem tantas profissões legais e elas são muito importantes para nós. Então hoje eu vou falar algumas profissões para vocês. Eu vou contar uma história bem legal sobre as profissões. Algumas das profissões, porque elas são muitas. Então, certo dia, estavam algumas pessoas reunidas e apareceu um médico. O médico falou assim: a minha profissão é a mais importante, porque eu examino as pessoas. Eu salvo vidas. Então, a minha profissão tem que ser a mais importante. Sem dúvida, a minha profissão é a mais importante. De repente, veio uma cabeleireira e falou: não, você está muito enganado. A minha profissão é a mais importante, pois sem mim as pessoas não ficariam mais bonitas, não se sentiriam lindas todos os dias. Eu também corto os cabelos, eu deixo todos lindos e maravilhosos. De repente, apareceu a professora e falou: não, vocês estão todos enganados. A minha profissão, sem dúvida, é a melhor, porque sem mim, nenhuma outra profissão existiria, né? Então, tem que ser a minha profissão a melhor. Mas, de repente, veio a cozinheira correndo da cozinha. Pera. Não, a minha profissão é a mais importante. Eu que faço comida gostosa para essas crianças comerem. Então, sem mim, vocês não comeriam. A minha profissão é a mais importante. De repente, veio a mamãe correndo da cozinha com um pano de prato na mão. Calma aí, espera. Não, sem dúvida a minha profissão é mais importante. Eu lavo roupa, eu passo a roupa, eu cozinho, eu limpo para vocês toda a casa, eu faço muita coisa. Eu também mereço ser reconhecida, porque eu trabalho muito aqui nessa casa. Ufa, me sinto até cansada. Mas então, tinha uma menininha que estava escutando toda a história e falou assim: Pera. Não, eu quero falar com vocês. Todas as profissões
são muito importantes. Nós precisamos de você, seu médico, para poder nos ajudar a nos dar um remedinho quando estamos dodói. Por isso que nós vamos no médico. Precisamos de você, cabeleireira, para pentear, cortar os nossos cabelinhos, nos deixar tão lindinhos. Precisamos de você também, professora, que nos ensina, que nós ficamos cada vez mais inteligentes. Precisamos também da nossa mamãe, que cuida da gente todos os dias. Precisamos também que tem muitas mais profissões. Precisamos do bombeiro, que nos ajuda quando precisa, tem algum acidente. Precisamos do veterinário, que cuida dos nossos bichinhos. Enfim, precisamos de todos vocês. Eu quero dizer que todos vocês são muito importantes para nós. Então, ouvindo aquela garotinha falar, todo mundo ficou tão feliz com a sua profissão, porque cada um podia ajudar de um jeito, né? Cada um tinha o seu papel na sociedade. E eles ficaram tão felizes por isso e tão emocionados quando aquela garotinha falou para eles. Então agora vocês podem ver aí na casa de vocês, com a família de vocês, a mamãe, o papai, quem tiver com vocês aí, vovó, para vocês verem qual profissão que são os deles. E vocês podem gravar um vídeo ou um áudio falando qual a profissão vocês acharam mais interessante, qual a profissão que tem na casa de vocês. Então eu vou ficar esperando, tá? Ó. Um beijo. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou a professora Maria e hoje vou contar para vocês a história da Bruxa Vem à Minha Festa, de Arden Druce. Bruxa, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Gato, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o espantalho. Espantalho, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar a coruja. Coruja, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore. Árvore, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o duende. Duende, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o dragão. Dragão, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o pirata. Pirata, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o tubarão. Tubarão, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar a cobra. Cobra, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o unicórnio. Unicórnio, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o fantasma. Fantasma, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o babuíno. Babuíno, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar o lobo. Lobo, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar a Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar as crianças. Crianças, por favor, você vem à minha festa? Obrigada, irei sim, se você convidar a bruxa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! De Mari França e Eliardo França. Uma menina bem pequenina abre a porta e diz: bom dia.
Que menina levada! Ela brinca com o cachorro. Brinca, brinca e dá risada. É uma menina bonita, sempre enfeitada de laço de fita. Vovó diz: sossega, menina, menina sapeca, fica quieta para tirar uma soneca. Lá vai a menina, bem pequenina. Qual é seu nome? Não é Cristina, não é Marina. Mas é uma menina muito mimada. Sabem por quê? Porque é menina muito amada. Menina bonita que não se chama Anitta, menina sapeca, verdadeira moleca. Mariana, que lindo seu nome, Mariana. Este material quem confeccionou foi a Adriele Bales. Ela que fez essa borboletinha e o próximo que vai aparecer ali os palitoches. Já esse outro material, quem produziu foi a Evelyn Larissa. Esses próximos recursos, quem produziu foi a professora Eva Tereza. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a história da Casa Encantada do Bosque do Alemão. A história, sobre essa casa encantada, as bruxas que vivem lá, tá bom? Vamos ver agora também algumas imagens, que já está na tela. No Bosque do Alemão, em Curitiba, foi inaugurado em 29 de março de 1996 a Casa da Bruxa. Lá tem uma biblioteca com cerca de 2.345 livros para empréstimos, especialmente literatura infanto-juvenil. Mas o que chama muita atenção mesmo são as bruxas, contadoras de histórias, que já são mais tradicionais do que o próprio bosque. Para chegar até a Casa da Bruxa, os visitantes percorrem uma trilha formada por construções divertidas em madeira e por painéis de azulejos que contam a história de João e Maria, um dos contos mais populares dos irmãos Grimm. O espaço é reservado para desenvolver o interesse pela leitura do público infantil, que recebe aos finais de semana e feriados a chamada Hora do Conto, momento onde personagens caracterizados como bruxas e fadas fazem uma leitura teatral de contos infantis, realizados por bruxinhas. As histórias contadas são gratuitas. Para que as crianças não fiquem com medo e nem com receio das bruxas,
Logo que elas chegam, converso com as secretárias das bruxas, que explicam que elas são bruxinhas do bem e que gostam muito de crianças. Com o tempo, foi criada uma lenda para as crianças que visitam o Bosque do Alemão. As bruxas da Casa Encantada fazem um creme de beleza com baba de criança. Para isso, os pequenos entregam suas chupetas e mamadeiras que estão em desuso. E não é nada forçado com as crianças. Aquelas que ficam em dúvidas levam para casa uma fita do pensamento, para que lembrem da bruxa em casa e entreguem o pertence quando se sentirem prontas. Então é uma ótima dica para levarem as crianças após passar a pandemia. E por falar em pandemia, as bruxinhas tiveram que se adaptar. E agora contam as histórias online, de segunda a sexta, sempre às 15 horas. Para ouvi-las, basta acessar o Facebook da Prefeitura de Curitiba. Então, eu queria agradecer a todos que enviaram, né, esses vídeos pra gente, essas imagens, né, essas fotos dos recursos que vocês fizeram. Ficou tudo muito lindo, né, pra gente é bem gratificante, né, vocês estarem dando esse retorno pra gente, né, de como que tá aí pra vocês fazer a contação, fazer os recursos, né. Então, eu e a professora Aline queríamos deixar aqui o nosso agradecimento pela participação de vocês. Foi bem importante essa participação, porque a gente pode ter o retorno, né, de ver como que vocês estão, né, na contação de histórias. Também aprendemos muito com vocês, né, tem até professores aí que vão enviar o vídeo pra gente que, né, tiram de letra já. Mas queria deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigada a todos que enviaram e os que não enviaram. Lembrando, vocês ainda podem enviar, que a gente pode estar postando, a gente vai estar postando, né, esses materiais que vocês enviaram pra gente na nossa última aula. Que ainda temos a nossa última aula com uma entrevista muito especial, com uma convidada muito mais especial ainda. Então, não percam a quarta e a última aula, porque vai ser muito bacana, vai ser muito prazeroso, vai ser algo assim que vocês vão aprender mais ainda. Então, até aqueles que já dominam um pouco do assunto vão aprender um pouco mais, tá bom? Então, vejo vocês na nossa quarta aula. E fiquem todos bem, se cuidem usando máscara, hein? E até a próxima aula.